Bom dia, galera. Aliás, boa noite. É, São exatamente 2 minutos para as 11 horas da noite. Eu vou estar gravando uma live. Aliás, gravando um vídeo falando indagações. Esse vídeo foi inspirado no reality do Thiago Santinelli ao analisar o Ricardo, aquele pseudocientista Ricardo Ventura, e um dos vídeos dele, ele indagou que e assim viram quase como religião. A maior besteira, porque o conhecimento científico você não acredita pela fé. O conhecimento científico é obtido através da experimentação, eh, da comprovação de dados que comprovam uma teoria, por exemplo, dentro da história. O que é um fato histórico? É uma ação humana que modificou uma sociedade e é provado cientificamente que é que essa ação humana ocorreu. Já a ciência histórica, ou seja, sendo esse conhecimento pode ser mutável, com o aparecimento de mais dados para refutar ou não o conhecimento. Tipo, por que, que a evolução é classificada como uma teoria histórica e o criacionismo não, por falta de documentos que pode corroborar com a ideia da criação. Contudo, entretanto, todavia, não podemos dizer que não é uma ideia descartada pelo simples fato que não tem comprovação científica por conta de dados limitados sobre a questão. Ou seja, a, religi, a religião você acredita por si só. Quem crê em Deus, como eu, por exemplo, eu acredito em Deus. Eu acredito por acreditar, mas quando eu estou analisando algo científico, eu tenho que partir da premissa que, principalmente dentro da história, que a história lida com as ações humanas inseridas em tempo e espaço. E Deus não ser atemporal. Ele já existiu antes do tempo ser criado. Ele criou o tempo. Então, não tem como classificá-lo como um objeto de estudo da história. Sim, você? É, Mas por o que você está diferente? chroma key. Chroma key. O efeito chroma key. Aí, aí o que pode ser dizer? Graça, A né? religião não é, a ciência não é uma religião. Você não acredita num conhecimento científico por acreditar. E tampouco o cientista acredita fielmente em uma descoberta. São descobertas momentâneas, sobretudo história. O que é uma teoria hoje, daqui a 100, 200 mil anos, pode se revelar algo incorreto. Ou seja, um cientista não acredita piamente em uma descoberta. Conhecimento mesmo, Maia. Boa noite. Não vai comer o trem, não. O conhecimento tem seus limites. E, por exemplo, a história, essa comparação do criacionismo e do evolucionismo. O porquê que o criacionismo não
é classificado como uma teoria histórica, porque não tem como catalogar Deus. Então, dentro da história, pelo menos, não tem como provar Deus pela história humana, porque é uma história científica. A história, ela lida com as ações humanas inseridas no tempo e espaço, e Deus vai além do ser humano. É algo que é inimaginável dentro da temporalidade. Deus é o próprio Senhor do tempo. Então, não tem como classificá-lo dentro da história. Então, o criacionismo muito provavelmente nunca se tornará uma teoria científica historiográfica por conta disso, por conta de não tem como colocar Deus na história. Ele existe por si só, segundo Emmanuel Kant, e sendo assim, não pode ser catalogado como um ser histórico, porque ele é o senhor da história, ele, ele é o senhor do tempo, então não tem como classificá-lo. E não, a ciência não opõe ser uma religião. O que descobrimos hoje, isso não significa que amanhã vai ser uma verdade, uma verdade. As verdades científicas são explicações para aquele momento, mas isso não quer dizer que em outro momento essa verdade pode mudar. E isso é que diferencia a ciência das religiões. As religiões acreditam por acreditar, não tem como, não pede prova, não pede prova. Pode ser que outras ciências futuramente tenham como provar a existência de Deus? Sim. Essa é a história? Não. Por conta da história, o objeto de estudo da história ser as ações humanas inseridas no tempo e espaço, não tem como incluir Deus, né, nesse contexto. Porque implicaria de dizer que Deus teria nascido em um ano tal. Que Deus não nasceu. Deus existia bem, ou Deus, ou a ideia de Deus, como que os ateus falar, é uma coisa que existe de, antes, mas a senhora cortou lá, isso, aí o que podemos classificar nesse contexto? Não, o Ricardo Ventura está totalmente errado. A ciência não é uma religião. Ela não propõe explicações sem comprová-las. E o que é uma verdade científica hoje, amanhã pode não ser uma verdade científica. É isso que diferencia a ciência das outras, do conhecimento religioso, das religiões. É isso. E no mais, boa noite a todos. Eu vou colocar esse vídeo, né, no YouTube. E amanhã eu vou trazer as duas lives. Hoje eu estou com o olho meio inchado, com alergia, e, e mesmo assim eu resolvi sacrificar e trazer esse vídeo.
Boa noite a todos.